Quando surge, galera, Duda Cabreira por aqui. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Boca Palmeiras. Bora, você que tá chegando por aí, já vai deixando o like e se parecer pra você hypar esse vídeo, já hypa o vídeo aí, porque temos assunto importante pra tratar e eu quero muito ouvir a opinião de vocês. Então já fiquem por aí, já deixem um like, se inscrevam também. Vamos falar sobre a nossa parceiraça KTO, que voltou o Brasileirão, né? O Brasileirão voltou, começou na verdade, né? Estamos aí em início de temporada 2026 para o Brasileirão e a KTO trouxe de volta a chance extra. Então você pode aí apostando até ganhar R$ 20 de volta nas suas apostas, então não deixe de participar, faça o seu cadastro com o primeiro link fixado aqui neste vídeo, vai lá, ativa a promoções na aba promoções e aí você já está participando com a chance extra, podendo aí faturar se sua aposta não bater até R$ 20. Vale lembrar que sempre para maiores de 18 anos e aposte sempre com responsabilidade. 2 pontos antes da gente começar o assunto principal desse vídeo aí, que é 2 informaçõezinhas que eu trago para vocês nesse vídeo rapidamente, tá bom? Pra gente aí realmente ver o que a Leila Pereira falou, porque se eu fosse você, eu ficava por aí. Bom, a primeira delas é que Maurício pode disputar a Copa do Mundo de 2026. É isso mesmo que você ouviu. Maurício se naturalizou paraguaio, porque tem aí o seu pai paraguaio, naturalizou paraguaio e pode disputar a Copa do Mundo ao lado de Ramon Sosa e Gustavo Gomes. Vamos ver ainda, o Paraguai está estudando e verificando aí, claro, de olho em Maurício, e ele pode aí pintar na seleção paraguaia ainda para esta Copa do Mundo de 2026. A outra rápida notícia que eu tenho para vocês aqui é sobre John Arias, que embarca para o Brasil na quinta-feira à noite e deve desembarcar aqui no Brasil na sexta-feira. Palmeiras já fez toda a parte burocrática, John Arias já está no bid e John Arias já está inscrito no Campeonato Paulista e pode estrear para o Palmeiras até domingo, se Abel Ferreira quiser. Mas calma, não vai acontecer, brincadeiras à parte, ele deve estar pronto aí para a fase mata-mata, já que o Palmeiras já está classificado, mas temos aí John Arias já à disposição, já inscrito, a parte burocrática tá tudo certo. Agora vamos ao assunto principal desse vídeo, assunto polêmico, que está causando muitas polêmicas nas redes sociais, que é toda aquela questão do clássico de domingo que aconteceu, mas claro, principalmente aquele assunto sobre Andrés Pereira e a marca do pênalti. Eu sei, tá todo mundo falando sobre isso ainda, a gente tá meio que de saco cheio, mas a Leila Pereira deu aula sobre isso aqui, se eu fosse você, eu ficava por aí, porque inclusive eu quero saber a sua opinião. Vamos lá, né? Recapitular um pouquinho. Estão aí, verificando a honestidade de Andrés Pereira porque ele pisou na marca do pênalti no domingo. Coisa que faz parte do futebol, na minha opinião, tá? Faz parte do futebol. A gente sabe que tem inúmeras questões dentro de um jogo que podem aí atrasar de alguma forma para o time que está vencendo e para o time que está perdendo, enfim, inúmeras coisas que os jogadores, comissão técnica e afins utilizam dentro de uma partida de futebol. E o Andrés Pereira, na minha visão, fez exatamente isso. A cera do futebol, às vezes o jogador demorar um pouco para sair de campo, e estão aí questionando a honestidade de Andrés Pereira. E Leila Pereira deu uma entrevista ao GE e comentou alguns pontos sobre isso, e ela foi muito clara e para mim foi perfeita. Ela já começa falando sobre o Memphis, que o Memphis estava escorregando em todo o jogo, praticamente no jogo todo ali, pelo menos no início até acontecer o pênalti, mas ninguém questionou nada sobre isso, né? Foram questionar a honestidade de Andrés Pereira. E eu até puxei uma frase dela aqui, que até foi, assim, vamos dizer, pesada, porque ela disse assim, ó: Memphis não errou o pênalti por conta do Andréas. Ele errou o pênalti porque chutou mal e ponto. Estão caçando pelo em ovo. Essa é a verdade. Leila Pereira já começou aí falando e eu concordo com ela plenamente. Isso é verdade, né? Parece que estão culpando o Andrés Pereira como se ele tivesse cometido um crime, uma barbaridade total. E não foi exatamente isso que aconteceu, né? Ela ainda questiona sobre essa relação que estão acontecendo. Estão tirando totalmente o foco que o Palmeiras venceu o Corinthians dentro da Neoquímica Arena, coisa que o Palmeiras fez muito bem. O Palmeiras talvez não jogou o seu prime do futebol, mas o Palmeiras soube vencer um clássico que há muito tempo, né? A gente vai falar de 2025 aí, não estava acontecendo. O Palmeiras soube jogar um derby. E aí estão tirando o foco disso para
cobrar o Andrés Pereira sobre honestidade, de verdade. E aí a Leila foi muito bem em 2 pontos que ela fala sobre isso, sobre essa questão de honestidade, que é muito do que a gente viu da mídia tradicional desde domingo até agora, provando e questionando a honestidade de Andrés Pereira. E ela deu 2 pontos aí, até 3 na verdade, que a gente pode questionar aqui. O primeiro deles foi contra o Vitória o ano passado, em 2025, quando o próprio Andrés Pereira foi expulso, tomou um cartão amarelo, depois foi expulso no jogo por uma falta que aconteceu com o jogador do Vitória, como se o Andrés tivesse dado uma cotovelada no jogador, e as imagens são claríssimas de que nem pegou no Andrés, nem pegou no jogador o cotovelo do Andrés Pereira. Lá, eles por acaso questionaram a honestidade do jogador? Por acaso fizeram tudo o que estão fazendo e colocando o nome do Andrés Pereira? Por acaso lá tentaram de alguma forma julgar o jogador do Vitória? Não, ninguém fez nada. E aí ela fala sobre clássico, né? E até depois eu vou passar a frase exata que ela falou sobre o clássico, que isso é importante e eu super concordo com ela. No clássico contra o São Paulo, que o Palmeiras conseguiu fazer, 2 gols ali, 3 gols em 20 minutos. A gente estava perdendo de 2-0 e o que se falou nesse jogo? Simplesmente a questão do pênalti, que não, a questão do pênalti que não foi dado ali, né, que o Alan acabou, teve toda a questão cometendo ou não cometendo, que era um pênalti pro São Paulo. Ficaram um mês falando disso. Outros times falaram disso. O próprio Flamengo, que não tinha nada a ver com a história, falou sobre isso. Se vocês estão esquecendo, né? Se a gente tá esquecendo, porque parece que as coisas foram tão longe assim, né? E aí depois teve toda a questão do pênalti do Gustavo Gomes contra o Flamengo, que também não foi dado. Mas ninguém, em nenhum momento, pensou em julgar os jogadores. Ninguém questionou, né? Ninguém foi lá. Por que o jogador do Flamengo não foi lá no juiz e falou, eu realmente cometi o pênalti? Ou porque o próprio jogador do Vitória não foi lá para a arbitragem e falou, o Andrés Pereira não acertou o meu rosto. Pelo contrário, ele fingiu que realmente tinha sentido o rosto. Então, ninguém aí pensou na honestidade de absolutamente ninguém, porque todo mundo pensou em si mesmo. Pensou completamente em si mesmo. E aí é onde a Leila vem sobre os clássicos, né? Parece que toda vez, né? Tipo assim, ela inclusive eu abri aspas dela aqui, ó. Toda vez que ganhamos um clássico, alguma gritaria, alguma coisa acontece. Então, será que é isso mesmo? Será que a perseguição é realmente só com o Palmeiras ou a gente tá ficando doido com isso? Porque hoje estamos na quarta-feira e poucos lugares se falaram realmente de como foi e como foi muito legal a forma que o Palmeiras venceu e conseguiu vencer o clássico. Não, tá pouca gente falando disso. A galera tá falando sobre esse caso do Andrés Pereira. Ah, ainda teve mais, né? Ninguém questionou e ninguém vai falar absolutamente nada do Gandula, que quase, né? Pô, deu um chute no Sousa. Ninguém falou sobre isso também. Poucas pessoas falaram sobre isso. Poucas pessoas questionaram isso. Será que o Corinthians vai ser julgado em algum momento pelo TJD de São Paulo? Bom, vamos ver o que vai acontecer, mas estão dando mais palco para tudo isso do que realmente para o que foi o jogo dentro de campo. Será que até quando o Palmeiras vai ser prejudicado em inúmeras coisas e ninguém vai falar nada? Bom, a Leila falou, e eu espero de verdade que ela continue falando, porque nós temos que dar voz ao que realmente interessa, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Estou de volta a qualquer momento aí para mais vídeos aqui sobre o nosso Palmeiras. Tamo junto. Avante palestra.